E agora nós vamos falar que o Banco Genético da Embrapa, em Brasília, é um tesouro mundial de biodiversidade, onde estão centenas de espécies vegetais armazenadas em sementes e amostras de DNA. Quer ver? São mais de 2.000 metros quadrados de extensão, uma tecnologia de ponta, mais de 1.100 espécies armazenadas. Estamos falando do Banco Genético da Embrapa, uma das maiores coleções de recursos genéticos agrícolas do mundo. Para te apresentar o que podemos chamar de fio de esperança para o futuro, viemos a este prédio em Brasília. A Embrapa nasceu aqui na década de 70 e foi no final de 1973 que a empresa herdou do Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação 92 bases físicas espalhadas pelo país. Voltando ao banco, nele tem sementes, mudas, amostras de DNA, esporos e estruturas capazes de gerar vida ou de transmitir características genéticas que garantem a segurança alimentar do Brasil e do mundo. E ainda tem a parte da sustentabilidade do agronegócio. Cada um dessas coleções que a gente tem funciona como se fosse uma coleção realmente de materiais que são ligeiramente diferentes, são da mesma espécie. Por exemplo, a gente tem arroz, mas a gente tem aqui 18, 20 mil tipos de arroz diferentes. Então, cada um desses tem uma característica que é interessante para a gente agregar ao material que é cultivado pelos agricultores e que vai chegar à mesa da população. Então, a gente tem, por exemplo, arroz que é resistente a uma doença, mas, por outro lado, ele é pouco produtivo. A gente tem um arroz que é tolerante à seca, tolerante a encharcamento, tolerante a altas temperaturas, mas ele pode carregar também outras características que não são interessantes. Então, nosso trabalho é reunir todo esse material, a gente leva para a pesquisa vai fazer cruzamento entre esses materiais até que a gente chegue a uma cultivar que congregue todas essas boas características e a gente consiga eliminar grande parte dessas características ruins do material. Então, com isso, a gente tem material produtivo. Então, a gente vai ter uma grande produção de grão, por exemplo, no caso do arroz. A gente vai ter o agricultor ganhando mais recurso e conseguindo produzir a um custo mais baixo, isso chegando também ao consumidor de uma maneira, a um custo menor. Então, isso a gente sempre garante que a gente tenha materiais ricos, né, do ponto de vista nutricional, tolerantes a doenças, o que a gente faz com que a gente possa diminuir a quantidade de defensivos agrícolas aplicados. Então, a gente tem toda essa parte ambiental, de sustentabilidade ambiental agregada a esse trabalho. E a gente, o final, né, o objetivo final é ter que o consumidor, que a população, seja do Brasil ou do mundo, tenha disponibilidade de alimento no seu prato, né? Todo o material daqui é contado, identificado e armazenado. Os profissionais da Embrapa fazem o controle. Essa máquina, por exemplo, tem a função de contar semente por semente do que será armazenado pelo laboratório. E com a ajuda da tecnologia, conseguem conservar as plantas e as sementes que vivem centenas de anos. Este é o cofre da agrobiodiversidade. Aqui são armazenados recursos que serão utilizados em estudos e também no desenvolvimento de novas tecnologias. Nesta câmara fria, por exemplo, as sementes são preservadas em saquinhos, a menos 20 graus Celsius. Aqui a gente tem diversas tecnologias que a gente usa para conservar espécies de plantas, por exemplo. Então, a gente tem desde a conservação de sementes, então a gente faz a secagem dessas sementes, a gente consegue reduzir a quantidade de água que tem dentro da semente e faz o congelamento delas. Então, esses dois tratamentos que a gente faz, a gente consegue maximizar, né, manter essas sementes vivas por muito tempo. E quando a gente fala assim, muito tempo, a gente está falando em centenas de anos. Então, a gente consegue ter sementes vivas aqui, com capacidade de germinar e gerar uma planta nova há 100 anos dentro de uma câmara fria, né? Só que tem um problema, algumas espécies a gente não consegue conservar na forma de sementes. Quando a gente faz esse processo de secagem e congelamento, elas acabam morrendo. Então, são as espécies que a gente chama que possuem as sementes recalcitrantes ou intermediárias. Então, a gente precisa de outras tecnologias para conservar esses materiais. Então, aqui a gente tem a parte de conservação in vitro, onde as plantas ficam vivas dentro de tubos de ensaio, né?
crescendo normalmente, a gente consegue reduzir a taxa de crescimento dessas plantas. E também, por outro lado, a gente tem esses materiais conservados em tanques com nitrogênio líquido, numa tecnologia que a gente chama de criopreservação. Então, elas ficam mergulhadas em nitrogênio líquido a menos 196 graus e aí elas permanecem ali viáveis também até quando a gente for precisar do uso delas. O Banco Genético da Embrapa não é apenas estratégico para o Brasil. Ele é responsável pela preservação da biodiversidade no mundo todo. As sementes armazenadas conservam espécies, sejam agrícolas, florestais e aquelas que dão mais cores ao mundo, as ornamentais. Na coleção, plantas como feijão, arroz, milho, soja, mandioca e espécies nativas como caju. Tem também material genético de animais bovinos, ovinos, que são ovelhas e carneiros, e aves, além de micro-organismos fundamentais para o controle biológico e a saúde do solo. A Embrapa está preparada para as mudanças climáticas. A agricultura está entre as que mais sofrem com as variações. Para aguentar, é preciso um material forte que tolere essas mudanças. Estabelecer prioridade é uma coisa complexa para um banco como esse aqui, que a gente conserva aqui mais de 1.100 espécies diferentes. Então, a nossa prioridade é o que a população brasileira, a população mundial vai demandar da gente. As mudanças climáticas estão afetando a gente já desde hoje, a gente está percebendo isso, né, claramente nos últimos anos. Então, a agricultura vai sofrer muito com isso, né? Então, a gente vai ter sérios problemas para produzir a mesma quantidade que a gente produz hoje ou as mesmas espécies nos mesmos locais que a gente produz hoje. Então, a gente precisa de ter esses bancos aqui justamente para ter material diverso, onde a gente vai encontrar materiais que tolerem essas mudanças, essas condições novas de clima que a gente vai ter e agregar essas características ao material que a gente cultiva hoje. Então, a gente vai buscar desde plantas que são tolerantes à seca, tolerantes ao encharcamento, tolerantes a altas temperaturas, com o objetivo de desenvolver plantas que sejam mais tolerantes ou mais resilientes a esse novo cenário de mudanças climáticas que a gente vai passar nos próximos anos.